moça! Sejam muito bem-vindos a mais um episódio do Para Quem Os Tem. Hoje temos aqui connosco o nosso caro professor António Mexia, que é o presidente do Conselho de Escola. Professor, muito obrigada por ter aceito o nosso convite. Esperamos que se divirta. Obrigado, Cláudia. Obrigado, Simão, pelo convite. Obrigado, Claro que sim. À associação pelo convite. Mais do que divertir, que certamente me direi divertir, é participar convosco. Claro que sim. Sabe? Participar é que é importante. É. Então, para começar, gostávamos que nos contasse um bocadinho sobre si, como é que também veio parar aqui um bocadinho a esta casa e como é que chegou à posição que ocupa hoje de presidente do Conselho de Escola. Bem, são duas perguntas muito difíceis. Não é assim? A primeira, eu pensei que me fizesse, juro. E também pensei a resposta que vos vou dar. A resposta que vos vou dar está escrita na dedicatória da minha tese de mestrado. Portanto, qualquer de vocês pode ir à biblioteca. Qualquer de vós pode ir à biblioteca e requisitar a tese e ler a dedicatória que eu vos vou dizer de cor. E começa sempre no princípio, muito na ótica, vocês viram compreender, eu tornei-me muito anglófilo do ponto de vista cultural e, portanto, fiz doutoramento em Inglaterra. E, portanto, estou muito ligado às histórias Once Upon a Time, que a gente diz em português, era uma vez. Sim. Então, esta resposta à vossa pergunta tem que começar assim. Era uma vez. Claro. Era uma vez um menino que queria correr o mundo. Cresceu agrónomo, procurando ligar ecossistema e átomo. Estudando sempre o mundo que ainda quer correr. Esse sou eu. Como é que eu cheguei aqui? Estudando sempre. Simples E não me recusando a correr mundo. Quer dizer, querer correr mundo. É preciso. Sendo ambicioso. Meio. Tem que ser. Se não tivermos ambição, nunca nos mudamos do sítio onde estamos. Ok. Foi muito poético. Esta introdução foi muito poética. Eu disse-vos, eu pensei que vocês iam fazer essa pergunta e a resposta Claro. está escrita há muitos anos na minha tese de mestrado. Temos que ir à procura. E mantém-se. Tem que ir à procura. E mantém-se. Não, portanto, e mantém-se, porque claro. já não vou mudar. Ainda Eu bem. já não vou mudar. Ok, ainda bem. E como é que chegou a presidente do Conselho de Escola? Isso foi por Já se eleições. analisa? Isso Foi. foi por eleições. Não, mas Sentiu que era um bom cargo para si, que encaixava bem, que... não é isso. Não é nada disso. Há momentos na vida em que nós temos que decidir por opção, por querer, por ambição. Sim. E eu, como já perceberam, eu cresci nesta escola. Sim. Eu cheguei aqui um menino Sim. e tornei-me um homem aqui nesta escola. E portanto, esta escola é a minha vida. Mas não vivi só nesta escola. Andei por aí, fiz outras coisas. Nomeadamente, uma das coisas interessantes que eu fiz foi estar 8 anos fora da escola como subdiretor-geral do INIA, diretor da Gestão Agronómica Nacional. E esses 8 anos foram anos também muito marcantes para mim, porque foi uma vivência intensíssima na agricultura portuguesa, global, muito para além da proteção das plantas, que eu aqui na escola sempre personalizei, corporizei, investiguei, representei. E quando voltei, obviamente vinha com enorme vontade de experiência e até algum desejo de trazer para a minha escola, enfim, algo do que eu tinha vivido e aprendido, da experiência. E foi assim, envolvi-me como vós fizesteis. Quer dizer, o que é que são as direções associativas? São o resultado de eleições, de grupos da escola que representam projetos distintos e eu achei que tinha que dar à minha escola, que tinha coisas para dar à minha escola e quis fazê-lo. É verdade que podia ter feito outros caminhos e garanto-vos que pensei neles. Por exemplo, em determinado momento, e esse momento é em 2011, eu estava absolutamente pronto para concorrer e tornei público. Isso é uma história que é um período difícil aqui na escola. E estou-vos a contar isto para chegarmos ao Conselho de Escola e para vos falar o que é que aconteceu assim. Em que a escola estava muito polarizada, estava muito dividida. E de facto, mas dividida, eu diria, no mau sentido. Estava muito extremada em torno de 2 projetos distintos. E eu representei um e assumi um e estava disponível para concorrer a presidente da escola.
E depois a coisa correu mal e eu acabei por não concorrer. Foi um período, vocês ainda cá não estavam, mas eventualmente terão ouvido falar. Foi um período muito difícil aqui na escola. E quando isso terminou, e não terminou bem, era preciso voltar a fazer pontos na escola. Era preciso voltar a reconstruir a escola e a unir a escola que estava... Trazer a união de volta. Exatamente. E esse foi, uma vez que eu não tinha conseguido fazer, e tinha tentado, e não correu bem, ser presidente da escola, achei que o meu papel era... Porque de alguma maneira, isto também é bom que se diga, que fique registado, de alguma maneira eu fiquei magoado, porque uma parte da escola acusou-me de ser divisionista. E eu não o fiz nesse sentido. E, portanto, achei que tinha que ter a obrigação de contribuir para unir a escola, ao contrário do que tinham dito que eu estava a dividir. E, portanto, foi esse, digamos, o meu mandato maior no Conselho de Escola, e foi isso que eu tentei nos 2 mandatos do Conselho de Escola, está agora a chegar ao fim, o segundo, esforçar-me por fazer era, sobretudo, unir a escola. E foi também por isso, isto é muito engraçado, porque poderão perguntar-me, ou poderão ter vontade de um dia saber, mas então porquê é que não voltou a candidatar-se a presidente do ISA? Porque tudo tem um tempo, e esse tempo para mim já tinha passado. E quando o professor Brito concorreu e ganhou, e está a chegar ao fim do mandato, tivemos os dois uma conversa muito amiga e muito séria, no sentido de dizer que quer dizer, agora é o teu tempo, se tu quiseres avançar para presidente do Conselho de Escola, porque já passou esse divisionismo, a escola está unida. Eu disse, não, agora já não. Agora já passou mesmo, agora é o teu tempo. E, portanto, e foi assim que decidimos. O professor Brito avançou com uma candidatura para presidente do Conselho de Escola e eu continuarei até ao fim do mandato a fazer este papel que eu achava que era importante. Voltar a unir a escola. E depois serei um observador atento, mais idoso da escola, mas já não... Porque há um tempo para exercer as coisas e esse tempo, para mim, na escola já passou. Portanto, como já passou, e como, sobretudo, para mim o importante é a escola, isso eu tudo farei para dignificar, manter unida a escola, honrar a escola, mas não já ter um papel ativo no mando da escola. Continuar a ajudar, mas no background. Sim, é isso. É exatamente isso. Okay, não sei se vos respondi às 2 perguntas, sim, foram complicadas. Sim. E, pronto, agora... e para mim muito emotivas, como compreenderam. Claro que sim. O professor falou aqui bastante do Conselho de Escola. E o que é que pode dizer, enquanto função, o que é o Conselho de Escola, para quem não sabe aqui? O Conselho de Escola é um garante do bom funcionamento da escola. É por isso que o Presidente do Conselho de Escola tem que ter este papel de unir a escola. É um garante. O Conselho de Escola é o responsável pela estratégia da escola e pelo bom funcionamento da escola. E é um garante do cumprimento das regras da escola e da verificação dos estatutos. Agora, isto, para algumas pessoas, poderia confundir-se com o Conselho de Escola porque o Conselho de Escola, no limite, e é mesmo no limite, tem capacidade para demitir os órgãos de gestão da escola. Quer dizer, portanto, na verdade, as pessoas dirão, então, afinal, quem manda mesmo são aqueles, porque se os outros portarem mal, aqueles podem demitir. Sim, mas o que é isso de portar mal? Quer dizer, evidentemente, vamos imaginar um absurdo. Se alguém fizesse mesmo uma proposta de destruir a escola, o Conselho de Escola nesse dia demitiria com certeza ao presidente. Claro. Mas quer dizer, mas não é, estão a perceber, não é isso. E, portanto, o Conselho de Escola assume-se como um garante do cumprimento das regras da legislação, do bom viver, de que a escola está num bom caminho, numa boa estratégia, numa boa trajetória. Mas não deve ser um agente de mando direto, não deve ser um gestor do dia-a-dia. Para isso está lá o Conselho de Estado. E também não se deve imiscuir demasiado na forma como a ciência está a ser organizada e praticada, porque por isso está lá o Conselho Científico. E também, só em último caso, assim, em casos mesmo muito graves, é que deve envolver-se em questões de foro pedagógico, porque para o normal está lá o Conselho Pedagógico. Portanto, quer dizer, há os órgãos próprios e por cima destes órgãos próprios está, digamos, este... No fundo, é um pouco à semelhança da vivência da nossa República, que há os órgãos de governo, há o Presidente, semipresidencialista, e depois há a Assembleia da República, que garante que também faz leis, é evidente, mas garante que fiscaliza os outros. O Conselho de Escola é um pouco isto. Isto. E desde que a escola funcione bem, se quiserem, o Conselho de Escola até dirá, mas porque é que serve? Bom, serve para garantir que funciona bem. Porque, agora, tem um problema, ou pode vir a ter um problema, se as coisas estiverem a correr mal no ato,
normalmente o Conselho de Escola não deverá intervir. Deve intervir a posteriori. E a posteriori dirão vocês, mas já era tarde, devia ter impedido. Pois, e aí é que está a delicadeza da relação entre os órgãos. Quer entre conselhos. É uma relação de delicadeza e de respeito. Sim, depende sempre também. Depende depois muito das pessoas. Exatamente. E por isso, embora estes princípios são os princípios que estão sempre prevalecentes à organização da nossa faculdade e da universidade e da gestão universitária, na verdade, depois isto depende muito. O bom funcionamento depende muito do entendimento pessoal, da relação entre as pessoas, porque se houver uma má relação entre o Conselho de Escola ou o Presidente do Conselho de Escola e o Presidente do Conselho, o Presidente do ISA, quer dizer, o Presidente do ISA pode também sentir-se sempre cerceado, dizer, lá estão aqueles tipos a impedir que eu faça o que eu disse que faria e no limite pedir admissão. Quer dizer, não é essa a minha visão do Conselho de Escola. Okay. Agora, concordo que há algumas pessoas que gostassem de ver o maior protagonismo de fiscalização ativa, ou muito ativa, do Conselho de Escola noutros órgãos, ficam zangados comigo, porque de facto eu não persigo esse caminho de excesso de atividade. Mas por princípios mesmo, claro, não é que não fosse capaz de o fazer, é que não quero fazê-lo, a não ser que seja estritamente necessário. Exato. É porque nós temos muitos alunos, às vezes, que não sabem que existe o Conselho de Escola. Pois não. E confundem o órgão. E quando é para fazer queixas, até fazem queixas ao Conselho de Escola. Dizem, ponha lá na ordem, não aquilo. E mais do que pôr na ordem, a minha visão do Conselho de Escola não é essa. É contribuir para que funcione bem. Exato. Ok, obrigado, professor. Nada. Obrigado pela oportunidade que me deram para explicar à escola qual é a minha visão do Conselho de Escola. Porque isto é muito para além do que está escrito nos estatutos, não é? Porque qualquer de nós pode ler os estatutos. E o Conselho de Escola, estatutariamente, tem competências próprias. De definir a estratégia, de definir os planos, os grandes planos, e depois de reagir aos pedidos dos outros órgãos, nomeadamente do Presidente. Portanto, o Presidente, de alguma maneira, não pode tomar grandes decisões para a escola sem as fazer aprovar em Conselho de Escola. Mas essa relação Presidente do ISA, Conselho de Escola, tem que ser muito oleada, tem que funcionar muito bem. Porque lá está, como dizia Simão, se o Presidente do Conselho de Escola e o Presidente do ISA se derem mal, a escola não funciona. Então para que é que servem os órgãos? Quer dizer, não é? Fica complicado. Por outro lado também, e isso nesse tal passado da divisão estava a ser mais ou menos uma realidade, se um destes elementos tiver ou a vontade, ou o desejo, ou o excesso de protagonismo de tentarem pôr as suas divisões à escola, o Conselho de Escola aí tem toda a obrigação e todo o direito de não deixar. Exato. E portanto há esse garante de funcionalidade democrática, mas respeitosa. E é por aí que eu tem que ser. Tenho seguido e que eu queria acabar. Também daqui em maio teremos eleições e eu estou no meu segundo mandato, portanto, por estatutos não posso continuar e também não tenho vontade de continuar. E, portanto, outro tomará o leme, outro professor, uma professora. Agora, aqui as questões de género deixem de ser antigo, que eu, quando falo no outro, falo gramaticalmente nos dois géneros e uma professora ou um professor tomará conta do leme e o ISA continuará. O ISA é uma coisa muito engraçada que para vós se calhar ainda não é muito evidente, mas para mim que vivo aqui há 40, eu entrei aqui como estudante em 1974. Reparem bem, portanto estamos em 2024, vejam bem, portanto, quer dizer, vejam bem quando eu vos dizia a minha vida é o ISA, a minha vida é o ISA. Mesmo. E nestes anos todos, para vós não será ainda muito evidente, mas para mim é muito evidente que o ISA, a vivência do ISA é sempre conjuntural. É sempre uma conjuntura. E é sempre a conjuntura das pessoas que a gente encontra, os colegas, os professores, o professor que está de sabáticas, o que se reformou, o que entrou, o que dava más notas, mas depois daquele ano não esteve lá e vem um que dá boas notas. O ISA é muito esta conjuntura, sempre. E será sempre assim. Mas porquê é que o ISA é importante? É por ser estas conjunturas consecutivas? Não. O ISA é importante por ser uma instituição. Mas a nossa vivência do ISA nunca é institucional. Quer dizer, é conjuntural sempre. Mesmo que pareça que é institucional. O Presidente, a instituição, manda agora, mas quando sair já não manda nada, porque o outro vai mandar mais do que ele. E é esta conjuntura que faz com o ISA. Agora, o ISA em si mesmo vai nos sobreviver a todos e vai ser uma instituição de referência. E aí é uma instituição, e aí é mesmo institucional. Só para vocês verem, ainda na quinta e sexta semana passada, e foi por isso que eu disse ao Simão que não poderíamos gravar esta sessão dos tomatinhos na semana passada,
porque eu estava na Universidade do Porto em provas de agregação. E um dos professores da Universidade do Porto, sem necessidade de o ter feito, mas quis fazê-lo, virou-se para mim e disse, a propósito, estava numa intervenção, e disse, sim, porque o ISA é a referência das ciências agrárias em Portugal. Quer dizer, e isto é verdade no país inteiro, portanto, e é aí que a instituição é mesmo importante, o ISA enquanto instituição. Agora, o ISA, a instituição, é o somatório das conjunturas que cada geração seja capaz de lhes dar, de construir. Claro. Sim, acima de tudo e acima de tudo. Ok, agora passando um bocadinho do presidente de escola, do Conselho de Escola, qual é que é o maior desafio enquanto professor hoje em dia? Hoje em dia pode-se ver como agora, quando passámos esta pandemia, com o Covid. Para mim, sabem qual é neste momento? Ser capaz de estar à altura do que vocês precisam. Porque, como já vos dei a entender, eu já ando por aqui há muito tempo. E nesse muito tempo para mim. para vós, não é? Mas para mim são 50 anos, não é? São mais que 50 anos. E o mundo mudou muito. Quando eu era, há bocadinho antes de abrirmos o microfone, estávamos a falar dos papéis da associação, muito importantes, que era fazer a agros e fazer as folhas para os alunos estudar. Porque as folhas eram muito importantes. O suporte de papel do conhecimento, para os exames, para a avaliação. Hoje tudo isso acabou. E a relatividade de ser um agente de conhecimento, de ser o repositório do conhecimento, que era o papel do professor tradicional, é o tipo que sabe aquelas coisas todas e que nos sabe orientar para onde é que a gente está de ir para o. Hoje não é isso já. Hoje já não é isso, porque o conhecimento está todo nas redes sociais e está tudo nas bases de dados e vocês fazem buscas e o conhecimento. Bem ou mal o conhecimento está lá. Agora, é preciso depois escolher o bom conhecimento do menos bom conhecimento e aí o papel pode ter um papel importante. Mas também para maximizar a utilização dessas ferramentas é preciso conhecê-las minimamente. E um professor já com alguma idade como eu, cada vez está mais longe de ter o conhecimento. E, portanto, vocês cada vez sabem mais destas tecnologias do que os professores. E temos aqui este gap. Por isso eu vos dizia, enfim, o meu sonho é que nos anos que ainda me faltam para eu estar convosco aqui na nossa escola e ser de alguma maneira útil, é eu ver como é que aquilo onde eu posso ser útil pode entroncar com os vossos interesses e com as vossas ferramentas. Porque se eu disser, vão ler um livro não sei quantos na página 37 e vocês todos me disserem, a gente já não lê livros, temos aqui um problema, quer dizer, porque eu não sou capaz de vos dizer, então vão ver isso noutro sítio qualquer. E esse outro sítio qualquer, para mim às vezes dá um bocado de trabalho de descobrir. Mas pronto, mas eu vou-me esforçar. E enquanto eu for capaz de, por isso eu às vezes vos digo, todos nós temos histórias engraçadas, não é, Cláudia e Simão? Claro. Eu costumo às vezes dizer nas aulas que eu sou completamente, do ponto de vista informático, sou jurássico. E depois digo mais do que isso, mais do que ser jurássico, até parece que sou da Lourinhã. Então os alunos pensam que eu sou da Lourinhã, geograficamente. Porque eu estou a dizer, obviamente, do ponto de vista do que é que a Lourinhã representa para nós, do ponto de vista de dinossauros. Exato. Quer dizer, é a capital dos dinossauros, tem o Museu dos Dinossauros. Quando quer falar de dinossauros, em Portugal fala da Lourinhã. E é nesse sentido informático que eu me defino como jurássico lourinhanense. Mas não sou nada da Lourinhã. Então os alunos foram perguntar para a professora Helena, professor Mexia da Lourinhã? Não, professor Mexia do Alentejo. Mas ele disse-nos que era da Lourinhã. Estão a ver onde pode ir. Há um conflito aí. Não, mas as palavras às vezes não representam o que parecem, não é? Claro. Mas Cláudia e Simão, quais são os meus sonhos ainda? É isto, é tentar continuar a ser útil na vossa formação e no vosso caminho. No dia em que isso não acontecer, o que é que eu cá estou a fazer? Não são os alunos que estão errados, sou eu que já não tenho ferramentas para vos ajudar. Portanto, já não está a acompanhar. Pois, mas isso sempre aconteceu, mas era mais lento. Há uma história maravilhosa que eu tenho que vos contar, e aí é da proteção das plantas, que é o nosso professor Veríssimo de Almeida, que temos ali o busto, temos o anfiteatro, o laboratório, enfim, o Veríssimo de Almeida. Este edifício é inteiramente devido a Veríssimo de Almeida. E, portanto, aliás, a professora Helena e a professora Isabel Rodrigues e a professora Helena Oliveira escreveram há 2 anos um livrito com uma outra colega da Faculdade de Letras sobre a história de vida do professor Veríssimo de Almeida. Curiosamente, tinha sido um dos projetos do professor Pedro Amaro, antes de se jubilar, reuniu toda a informação para escrever também um livro sobre a vida do Veríssimo de Almeida. Isto porquê?
Porque, de facto, para as pessoas de proteção das plantas em Portugal, o professor Veríssimo de Almeida é um marco muito importante, é o marco zero. Não é bem o zero, ele seria para o quilómetro 3, mas na sequência dos professores de proteção das plantas aqui no ISA, ele foi o terceiro. No ISA, na Escola Antiga de Agronomia e Veterinária, depois no ISA, aqui no ISA foi o primeiro, mas já havia 2 professores anteriores, o Batalha Reis e o Andrade Corvo, e de proteção das plantas, especificamente. Mas, quer dizer, é a partir dele que, de facto, a proteção das plantas se individualiza, estrutura e começa a ser uma ciência. É com ele que começa a luta biológica na Europa, porque Portugal foi pioneiro, com a Joaninha, com a Vedália, e portanto, este Veríssimo de Almeida é, de facto, e daí os livros do professor Amaro, da Helena. Mas porquê é que eu vos estou a falar dele? Porque quando ele era professor, não havia limite de idade para os professores se reformarem. As pessoas ficavam até a entenderem que tinham condições para. E quando é que o professor Veríssimo de Almeida decidiu reformar-se? Um dia que estava a dar uma aula e estava a falar de um conjunto de insetos, esqueceu-se dos nomes dos insetos. E disse, não pode ser. Quer dizer, se eu, professor, já não me lembro dos nomes dos insetos, como é que eu vos ensino o nome destes insetos? Esses insetos? Como é que eu vos falo já não tenho condições para ser professor. E foi nesse dia que ele decidiu que tinha que ir embora. Portanto, é muito isto, quer dizer, é muito esta decisão de... Porque ser professor, ser pedagogo, é muito de dar. Também é de receber, porque é de receber e às vezes com grande exigência na recepção, porque os professores são muito exigentes, exigem muito de vós. Mas, quer dizer, mas antes do professor exigir que o aluno dê, o professor tem que dar aula. Tem mesmo que dar. E vocês sentem isso. Um professor que não nos dá nada, a gente deixa de ir às aulas. Eu quando era aluno, era um aluno terrível. E o professor que não me desse, eu não ia às aulas. E depois ele cobrava-me no exame. Houve um professor que eu sou muito amigo, eu não vos digo o nome dele. Vocês ainda o conhecem, ainda está por aí. Já não está no ativo, mas está por aí. Que quando eu fiz o exame veio perguntar a alguns quem é este? Porque ele não me conhecia das aulas. E ele não me conhecia das aulas porque ele deixou de me dar. Portanto, eu achei, eu não vou mais às aulas deste. Quer dizer, pronto. Mas, percebem? Sim, portanto, sim. Portanto, ser professor é muito dádiva. E tem que ser assim. Porque se não for assim, não há relação de pedagogia. Se não for assim, quer dizer, vocês não estão aqui... Porque toda a gente está aqui de livre vontade. Vocês estão aqui porque querem estar aqui. Exato. E o papel... E mais, no primeiro ciclo, ainda vocês estão aqui porque querem estar aqui. E de alguma maneira, a sociedade, a República, financia a vossa estadia aqui, através do Orçamento de Estado, porque os cursos de primeiro ciclo são financiados pelo Orçamento de Estado. Mas a partir do primeiro ciclo, vocês estão aqui e pagam para estar aqui. Porque os alunos de mestrado, os alunos de doutoramento, pagam para estar aqui a fazer os seus graus. Quer dizer, como é que a escola não dá tudo a esses alunos que ainda pagam para estar aqui? Que têm todo o direito a receber as melhores aulas do mundo. E isso é muito importante para mim. É que isso é mesmo muito importante para mim. No dia em que eu perceber que não consigo fazer isso, e não será pelos alunos... Será certamente, porque os alunos estão sempre a mudar. Mas isso, todas as gerações vão mudando. Claro. O papel do professor é ir ajustando a sua ação formativa aos tempos novos. Se eu não consigo fazer isso, a culpa não é dos alunos, de certeza. É a limitação já minha. E, portanto, mas por enquanto eu acho que ainda vou conseguir. Sim. Isso eu tenho a certeza que sim. Pelo menos as cadeiras que tive consigo ainda apareceu assim em alguns módulos meus. Tenho a certeza. E lembro-me que gostei muito. Até acho que a melhor parte foi histórias que o professor conta. Porque são histórias com sentido formativo. Exatamente. E isso é que eu acho que é mesmo melhor. É procurar dar-vos exemplos. Exato. E pronto. E acho que Neste momento o meu modelo estou aí fixado. Sim. Eu pelo menos nunca ouvi. Muito bem, eu acho que sim. Eu nunca ouvi nenhuma queixa acerca das aulas do professor. Acho que toda a gente gosta. Não, mas até podia existir e com motivo, claro Simão. Sim, claro podia existir e com motivo. E nesse caso, normalmente eu levo isso sempre muito a peito. Não no sentido de zanga, mas no sentido de perceber porque é que está a acontecer isto. Onde é que eu falhei? Não foram os alunos com certeza que falharam. Onde é que eu falhei? O que não quer dizer que num ou outro aluno individualmente não falhe também. Sim. Não é nada disso. Claro, isso também depende muito das pessoas. Depende claro que sim. Claro que sim. Mas sobretudo, aquilo muito importante para mim é isto. É que os alunos do Instituto Superior de Agronomia estão aqui porque querem estar aqui, estão aqui para aprender. E o papel dos professores é ensiná-los
enfim, proporcionar-lhe o conhecimento e as ferramentas e a maneira de pensar para o usar, para resolver problemas o melhor que forem capazes. Se não for isso, é por isso que eu tive uma fase em que fui bastante solicitado por uma componente científica, de fazer ciência, de fazer investigação. Depois, quando saí, e estes 8 anos foram muito marcantes, porque fui sobretudo gestor de ciência, e gestor de fundos, e gestor de pessoas. 80% do meu tempo era com pessoas. E só os outros 20% é que era com projetos. E as pessoas é que, de facto, são muito complicadas as instituições. São mesmo. É verdade. As pessoas é que são muito complicadas as instituições. Eu tive histórias maravilhosas naquela estação agronómica, para o bem e para o mal, histórias fantásticas de bem, histórias fantásticas de menos bem. E as pessoas é que marcam, as pessoas é que fazem as instituições nas suas conjunturas e nas suas vivências. Portanto, quando eu voltei depois, eu privilegiei já mais esta componente de ser professor, no sentido de ser contador de histórias, no fundo. Mas de histórias com sentido e com componente científica. Claro. Mas é isso. A próxima pergunta vai aqui no intuito disto de histórias. Alguma vez pensou escrever um livro com as suas histórias? Sim, umas crónicas. Olha, sobre essa matéria, das histórias mais bonitas que eu já tive aqui no Instituto, foi há alguns anos atrás, já não há muitos, mas depois de eu ter voltado à estação agronómica, sei lá, depois o tempo passa muito depressa, e se calhar a história que eu vos estou a contar já tem 6 ou 7 anos, ou 8. Eu comecei a dar aulas na unidade curricular Nutrição e Toxicologia Alimentar. Coisa que eu não fazia antes de ter ido embora. E envolvi-me e criei toda uma estrutura que me deu imenso prazer a criar, e histórias para compor, portanto, como se fosse um tronco de uma árvore. E depois eu arranjo uma história com sentido para cada ramo, para depois, no final das histórias, a árvore estar vestida e estar completa e fazer sentido. E fiz isto, criei esta estrutura, escrevia no quadro, porque isso é outra coisa, que é, como eu não tenho um domínio que vocês têm destas ferramentas, das TIC, das ferramentas informáticas, das tecnologias de informação e comunicação. E como sou preguiçoso, porque também é verdade, nós temos que assumir claro. As nossas grandezas e as nossas pequenas coisas, não é? A nossa pequenez. Quer dizer, sou preguiçoso e não faço PowerPoints. Até porque, na verdade, se vocês pensarem para que serve um PowerPoint é a cábula do professor. Isto dito assim não é nada abonatório para os PowerPoints, quer dizer, nem para os professores que abusam dos PowerPoints, porque precisam de uma cábula, quer dizer, então, mas também tenho que arranjar defesas. Então qual é a minha defesa? Eu digo-vos sempre, e vocês já me ouviram dizer isto na primeira aula, eu não vou fazer PowerPoints, nem apresentar PowerPoints, mas vamos construir PowerPoints no quadro preto. E portanto escrevo muito. Portanto, nesta cadeira, eu neste meu módulo, eu fiz isso e faço isso e continuo a fazer isso todos os anos. E depois cada ano não é bem igual, porque as histórias são diferentes, porque uns anos privilegio mais uns ramos, outros anos privilegio mais outros. Portanto, a árvore nunca é igual de ano para ano. E houve uma aluna que fez a frequência da unidade curricular num determinado ano e no fim não veio fazer isso. Não vou fazer isso. Mas veio todas as aulas, estava com imensa atenção, dialogámos imenso. Não vou fazer isso. Então pronto, faço para o ano. Portanto, assistiu outra vez no segundo ano. E no fim do segundo ano, fez o exame. Podia ter tido uma nota melhor, é verdade. mas porque eu depois também sou um pouco exigente sim. Quer dizer, vocês direm mesmo, eu nunca dei um 20 já. Mas não dei muitas vezes. Quer dizer, é verdade. Na minha carreira inteira dei meia dúzia de 20, se tanto. Portanto, de facto, eu acho o que é diferente deve ser diferente e valorizado diferente. Para o normal, pois eu acho que quem trabalha mínimo tem nota mínima, quem trabalha melhor tem melhor, e depois daí para cima a coisa vai sendo rendimentos decrescentes. E a aluna fez, podia ter tido nota melhor, mas fez. Mas a surpresa foi no final, vai ter que me dizer, olha, quero lhe dizer duas coisas. Então o que é? Primeiro, se eu posso assistir para a ONU outra vez à cadeira, desculpa, mas quer dizer, já não faz muito sentido, mas é que eu quero assistir outra. Então, pode vir sempre que quiser. E a segunda coisa é se me deixa gravar as suas aulas e escrevemos as histórias a meias.
Vamos pensar nisso. E pronto, eu nunca respondi verdadeiramente, porque era uma oferta genuína. Era uma oferta genuína. Já viu, já Era uma oferta a edição genuína. quase do livro feita. Não, é assim mesmo. Portanto, quer dizer, não é nada que não tenha já andado digamos, a florear na minha cabeça e nos meus olhos e até com a colaboração de alunos. Por várias pessoas. De várias pessoas. Portanto, não é nada que não Sim. existe. Agora, se a pergunta é... Eu vou escrever esse livro agora, na ponta final. Essa ideia anda-me a germinar no cérebro. Agora, os contornos ainda não estão bem definidos. É provável. Aí pensa-me, acho, Fica talvez... acho que ia ter a Sim, a resposta vai ser... é provável. Vai ficar assim no ar. Vai ficar assim no ar. Vai ficar no ar. É claro, assim, Penso. portanto, muito obrigado pela pergunta. Eu não tenho ainda uma resposta para ela, mas talvez a pergunta me ajude a procurar a Vamos resposta. pensando, vamos pensando. Professor, e agora passando, nós pedimos para trazer os livros. Assim, para ver qual é o Epá, top pois. do professor. Mais ou menos. Nós temos que ser sempre assim um bocadinho relativo. É o que é que apeteceu ler este ano. Não, estamos enganados. Como me deram tempo para pensar, Então. eu escolhi, e escolhi sobre a vossa primeira pergunta, quem sou eu. E eu não tenho... Porque há muita gente que diz, eu tenho aquele livro que foi muito marcante, assim, um grande autor, um grande Sim, poeta. sim. Eu não trago nenhum desses. Não trago nenhum desses, não que eu não os tenha lido, mas porque porventura os li mais tarde do que era suposto eu tê-los lido para eles serem assim tão marcantes. Ok. Não sei se estou a ser claro. Sim. E, portanto, em vez disso, vocês pediram para eu trazer 3 livros, eu trago 5. Porque como eu vinha mais cedo, eu julgava eu que vinha mais cedo, ainda ia ao meu gabinete buscar o 6º, mas eu falo-vos do 6º. E se calhar os livros que eu vos vou falar têm mesmo a ver com de onde é que eu venho, quem sou eu, de onde venho, e eu já vos disse, eu sou do Alentejo. Não é da Lourinhã? Não sou do Alentejo. Muito embora neste momento, desde há 2 anos, eu moro em Torres Vedras, que é o concelho vizinho da Lourinhã. E portanto tornei-me um torriense. Não é torrejano. Torrejano é Torres Novas. Eu sou um torriense, Torres Vedras. Mas por opção, ainda não sou de coração. Eventualmente me tornarei. Talvez seja. Porque é muito agradável morar em Torres. Só vos dou um pequenino exemplo de como é agradável. Eu morei 33 anos, 34 anos na parede, aqui na linha, e pronto, eu gostava mas de facto eu vinha para Lisboa, eu vivia no ISA ou vivia na Estação Agronómica em Oeiras. Portanto, a minha relação com a parede não era exclusivamente de dormitório, mas era muito de base, de retaguarda e não de vida muito ativa. Em Torres Vedras moro há 2 anos e eu saio à rua e metade da rua cruza-se-me e diz bom dia vizinho. E é totalmente diferente. E portanto é fácil, isto para vos dizer que se calhar é fácil com estes afetos e com estas relações de vizinhança extremamente de grande simpatia e de afetuosidade. Se calhar eu tornar-me um torriense de coração. Por enquanto ainda não. Por enquanto só sou mesmo do ponto de vista. Mas eu trago aqui um conjunto de livros porque eu já vos disse, sou do Alentejo Interior, do Ribagoadiana, de um concelho pobre, porque tem solos pobres, e portanto os solos são a base desta coisa toda. E depois tinha plantas pobres em cima desses solos pobres. E há 30 anos, na época, nos anos 80, quando Portugal achou que o eucalipto era o petróleo verde, as forças vivas do Conselho, e sobretudo as forças vivas fora do Conselho, acharam que o Conselho devia ser todo eucaliptizado. E é um dos concelhos que mais eucaliptos tem, que é o Alandroal. Tem 40% da área de superfície agrícola eucaliptizada. Claro que não cresce nada de jeito, e todas as grandes celulosas já venderam tudo, mas ficaram lá os eucaliptos, não é? E portanto, é daí que eu sou, do Ribagoadiana, do Alandroal. E no Ribagoadiana e no Alandroal há um livro que eu não trouxe. Não trouxe porque vou representá-lo por 2 outros, que é uma tese de doutoramento muitíssimo interessante, final dos anos 60, na Universidade de Oxford,
que é do Cotileiro, do José Cotileiro, e que chama, depois existe um livro, e o livro chama-se Ricos e Pobres no Alentejo. E, portanto, há esta dicotomia dos ricos, dos pobres, muito marcada. Há em todo o território, mas no Alentejo particularmente marcada, num concelho particularmente pobre como o Androal. E, portanto, eu trago essa dicotomia dos ricos e pobres, não na tese do Cotileiro, mas em 2 livros que seriam meio livro, visto que o Simão me permitiu 3 livros, portanto, isto seria meio livro. Do lado, obviamente, e 2 livros interessantíssimos, e estes livros que eu gostei de ler e que me marcaram, obviamente, de um escritor português que foi prémio Nobel, que eu adorei, que eu devorei toda a obra, e cuja obra mais famosa, porventura, é o Memorial do Convento, que se passa no Oeste, entre Mafra e Torres Vedras, Runa, a Serra do Barrigudo, onde o Sete Sóis esconde a passarola em Runa, no concelho de Torres Vedras, e portanto não trouxe o Memorial do Convento, trouxe o Levantados do Chão. O que é que acontece? Apresentar por aqui. O que é que acontece? O que é que acontece? O que é que acontecia? O que é que acontece? O que é que aconteceu aos muito pobres, dos ricos e pobres do Alentejo? E que dignidade lhes restava? O que poderiam fazer para utilizar o ascensor social? É um livro interessantíssimo. Muitíssimo bem escrito, obviamente. Quem não gostar de Saramago por motivos ideológicos ou de pontuação. Também alguns de nós odiamos-lo só pela falta de vírgulas. Mas é um livro interessante. Mas depois tem o outro lado, o lado dos senhores da terra, dos ricos. E tem um livro interessantíssimo. E, portanto, por este motivo, Simão, estes 2 livros traduzem melhor aquilo que eu queria dizer dos ricos e pobres da tese do Cotileiro do que no único livro. Okay. Que é este livro da Imprensa Nacional, que se chama Os Senhores da Terra, diário de um agricultor alentejano, que conta a história de um grande terratenente, de um grande dono de muitas herdades, da família Cortês, uma família importantíssima no Baixo Alentejo, ao longo do século XIX, final do século XIX, e como é que ele geria as herdades, quais eram os problemas de gestão que ele tinha, que decisões ele tomava para a grande agricultura do Sul, e deixou isso escrito num conjunto de livros que depois a Imprensa Nacional, os herdeiros, obviamente, disponibilizaram, que a Imprensa Nacional fez este livro, Senhores da Terra. Estes 2 livros também têm a ver com um passado recente do sul do país, que é a reforma agrária, porque vocês dizem, mas porquê é que isso tem a ver com a reforma agrária? Eu devo dizer-vos que quando eu já vos disse que entrei aqui no Instituto em 1974, 75, portanto, a Revolução no auge e a reforma agrária no auge, a escola nesse tempo, do ponto de vista dos estudantes, estava muito dividida entre os que eram de esquerda e os que eram de direita, entre os que eram terratenentes e os que não eram, e havia coisas muito curiosas. Já nesse tempo havia professores grandes contadores de histórias. Um deles, o professor Eugênio Castro Caldas, que escreveu um livro interessantíssimo, A História da Agricultura Portuguesa, dava-nos aulas às 8 da manhã. Vocês dizem, ninguém vinha, enganam-se. É que vinhamos todos às 8 da manhã a ouvir as histórias do senhor. Era das únicas aulas em que a gente vinha às 8 da manhã, mas estávamos todos... E há um dia em que ele nos dá uma aula sobre a reforma agrária, que estava no auge. O ministro da reforma agrária, Oliveira Batista, que era e foi professor toda a vida, mas entanto foi para ministro, fez a reforma, voltou, que era um dos diletos alunos continuadores do Eugênio Castro Caldas, que não estava a concordar com o que o Francisco estava a fazer. Então ele um dia começa-nos uma aula, vamos falar sobre a reforma agrária. E ficou tudo em silêncio. E diz, reforma agrária. Já os romanos fizeram uma. E aí nós percebemos que este homem vai nos contar outra história e vai dar uma perspectiva histórica a atos conjunturais onde há enormes emoções e há grandes revoluções, convulsões, mas que podem ter outra leitura. Pronto. E estes 2 livros permitem isto, porque vocês se calhar não sabem, mas este, portanto, traduz obviamente os ocupantes das herdades, os que fizeram a reforma agrária e que acreditaram que a terra era de quem trabalhava. E estes anteriores donos da terra, que obviamente não se opunham a esse modelo, que hoje estão a desenvolver a agricultura muito desenvolvida, tecnológica, de precisão, com base em monoculturas extensivas, não tem nada a ver com as pessoas, só tem a ver com a terra e com os donos da terra e com o mercado. E quando esse processo em Portugal termina e é revertido e começa, digamos, aquilo que se chamou depois o rigor da democracia e dos valores da democracia formal, a primeira herdade a ser entregue aos anteriores donos foi a herdade da Lubata, que é a história desta herdade. Okay. É verdade, este livro, Os Senhores da Terra, é um livro interessantíssimo, porque é o outro lado deste. E é o lado...
Porque há sempre dois lados de uma história, pelo menos. Portanto, o meu livro, Ricos e Pobres do Alentejo, se eu vos tivesse trazido, vocês diziam, também, é que é muito mais denso do que isto, porque são os múltiplos lados das terras e da posse da terra e da utilização da terra e da agricultura que eu faço na terra, em torno das terras do Sul, de onde eu venho, e que me dizem tanto. Portanto, estes serão um livro, Os Senhores da Terra, a história da Lubata, o diário do agricultor alentejano do século XIX, de um grande gestor no seu tempo, um homem que hoje seria considerado um conselheiro. e, por outro lado, um escritor que escreve a dificuldade dos que nada têm, que lutam por um mínimo de dignidade, lutando por terem ascensor social, querendo vir para as margens das grandes cidades para ver se apanham os restos, as aparas da cidade rica. Reparem que se vive melhor, mesmo que se viva muito mal, nos arredores de uma cidade rica que vivendo num campo muito pobre. E é por isso que os alentejanos vivem todos entre a Baixa da Banheira, Moita e Alcochete e Almada. Quase nenhum atravessou o Tejo. Não sei se vocês perceberam já disso. Os alentejanos não foram capazes de atravessar o Tejo, no seu todo. O rio Tejo é, de facto, uma barreira geográfica com uma profundidade mental muito grande. As pessoas vão até ao Tejo, mas não atravessam o Tejo. Eu próprio vivi isso, porque eu também vim do Alentejo Profundo com os meus pais não atravessaram o Tejo. Ou melhor, não atravessaram logo o Tejo. Ficámos 3 anos na Baixa da Banheira, à espera que eu chegasse à idade de ir para o liceu, e eu fui a escusa para eles terem coragem de atravessar o Tejo. Isto é muito interessante, porque eles só atravessaram o Tejo quando eu precisava de estudar no liceu. E punha-se a questão, ou ia para Setúbal, porque entretanto havia um liceu em Setúbal, mas Setúbal era muito longe do Barreiro, não havia liceu no Barreiro, na Moita, em Almada, não havia. Ou então tinham que vir para Lisboa. E com esta escusa de porque o menino precisa de estudar, então eles tiveram a coragem de atravessar o Tejo e vieram para o lado de cá. Portanto, eu vos dizia há bocadinho quem sou eu era um menino que queria correr o mundo, e estudou agrónomo, estudou já do lado de cá. Bom, mas ao chegar do lado de cá continuei muito ligado, mas mesmo muito ligado ao Alentejo. E ao Alentejo tradicional, é este Alentejo dos pequenos ceareiros, não dos grandes senhores da terra, mas dos pequenos senhores da terra, do pequeno ceareiro, do homem que amava mais a terra, ou tanto a terra como o dono da terra, porque era ele que a lavrava, era o homem que tinha uma mula, ou que tinha uma charrua, e eu venho dessas famílias de ceareiros. Mas ao mesmo tempo toda esta atividade era integrada e havia uma integração com um contínuo, com uma continuidade na vida das herdades, e as aldeias integravam-se na vida das herdades. E quando cheguei aqui à agronomia, um dos primeiros livros que me entusiasmou imenso, porque eu o desconhecia. Porque é que eu vim para a agronomia? Não me perguntaram, mas eu digo-vos. Porque justamente com este passado, uma das imagens muito fortes que existia, digamos, como farol, que eu vi como farol, foi a Estação Nacional de Melhoramento de Plantas em Alfas, porque tinha campos experimentais no Alandroal. E a gente os engenheiros vêm aqui, andam a melhorar o trigo. Quer dizer, havia ali uma coisa que era meio mística, mas que estava quase ao nosso alcance. Será que eu podia ser um engenheiro desses? E, portanto, isso foi o que me fez vir para a agronomia. Portanto, quando aqui chego, um dos primeiros livros que descreve tudo isso que eu conhecia, mas que achava que não estava escrito, encontrei-o aqui, que é um livro interessantíssimo, que é Através dos Campos, do Silva Picão, que é um grande agrário de Elvas, mas descreve como é que uma herdade devia funcionar. Este livro, que depois, durante tempo, foi um livro, digamos, de leitura obrigatória para os alunos de agronomia. Hoje, eu acredito que os professores de agronomia se esqueceram que ele existe. Mas é um livro interessantíssimo, Através dos Campos, do Silva Picão. E eu trago esta reedição de uma reedição de trabalhos antropológicos chamada Portugal de Perto, que é de um homem de antropologia, que era muito amigo do nosso Fernando Batista, que é um professor de antropologia, o Joaquim Paes de Brito, e ele foi repescar trabalhos, livros antigos do final do século XIX, princípio do século XX, portugueses, que tinham sido um marco, e reeditou-os nesta coleção Portugal de Perto, que até já ela hoje está velha, quer dizer, mas estão a ver, mas pronto, este seria o meu segundo livro, que tinha este seria o meio livro. O outro meio livro era o que eu ia buscar ao meu gabinete, e que é um livro fabuloso.
corresponde à edição em livro de uma tese de doutoramento de uma agrónoma, neste momento, de Maria Carlos Radis, a esposa do professor Fernando Oliveira Batista, que foi professora no ISCTE, de História da Agricultura, e que fez uma tese de doutoramento que eu acompanhei, que eu ouvi Maria Carlos construí-la e entusiasmei-me por ela, e depois a Maria Carlos fez, quando defendeu a tese, e a tese é uma coisa com 700 páginas, eu tenho o prazer de ter uma porque ela me ofereceu, mas depois fez um livro que mantém o título e que se chama A Agricultura Portuguesa no Século XIX, uma discreta desordem. Porque é um livro maravilhoso. Pronto, esse seria outro meio livro sobre de onde venho e sobre a evolução da agricultura do Sul que eu vivi. Depois, o que é que falta aqui? Falta aqui um terceiro livro que eu tenho aqui, mas que tem uma outra componente minha, de que eu ainda não vos falei, ou irei falar-vos, mas que é uma parte desse terceiro livro. Esse terceiro livro já são 3, não é? Mas esse terceiro livro, na verdade, são estes 2, porque é nesse Alentejo que eu vos descrevi e que me apaixonou e que me mantém apaixonado, não só pela agricultura, mas como homem do Sul, a componente, o valor da palavra é algo extraordinariamente importante. E a oralidade é o mais importante. Portanto, estamos a falar de coisas escritas, Simão pediu para trazer uns livros, mas eu teria que trazer livros que falem desse outro valor maior, que está ainda antes da palavra ser fixada no papel, letra a letra, como diria a Maria Carlos, mas tem um enorme valor, que é a oralidade, que são as histórias, que é o uso da palavra na sua multiplicidade de conceitos. A palavra tem múltiplos significados. E eu usar a palavra com o intuito dela poder ter várias leituras. Isto é muito do Sul. E é muito do Sul e é muito poesia. E também no Sul, e essa é outra componente minha que é muito importante, que é o uso da palavra, quer na escrita, na história, no romance, mas também no poema. Portanto, trago-vos também um livro sobre essa componente, que também são 2. Um porque é um poeta seríssimo, quer dizer, das pessoas que melhor usaram a palavra para descrever estados de alma, quer de alegria, quer de tristeza, quer de amor, quer de desamor, que é uma mulher extraordinária, que é tão extraordinária que nunca se encontrou ela própria e se suicidou, que é a Flor Bela. Flor Bela Espanca, os sonetos da Flor Bela, que é um livro que, como já estão a ver, está muito velhinho, porque eu tenho há muitos anos e que eu sempre revisito. Mas este é o Alentejo erudito. Isto é o Alentejo do domínio das palavras das mulheres cultas e dos homens cultos. Tem um pequenino pormenor este livro maravilhoso, que há um poema na página 136 deste livro, dos sonetos, que é chamado Pobre de Cristo, que é dedicado ao pai do professor Pedro Amaro. Portanto, há também aqui esta relação, porque o professor Pedro Amaro era de Vila Viçosa, e eu sou do Alandroal, e portanto e Alandroal e Vila Viçosa estão separados por 9 km. Mas são 9 km que podiam ser 90 ou 900. Porque em Vila Viçosa era a vila do rei e das famílias fidalgas, das famílias ricas e bem, eram os filhos de algo, é isto que é fidalgo, que viviam em Vila Viçosa, e a 9 km no Alandroal, noutra vila, eram os mouros. e estes 9 km é um infinito de distância. Bom, e portanto, este Pobre de Cristo do professor, dedicado ao pai do professor Amaro e à família do professor Amaro, e um grande professor desta escola, tem depois a outra parte. E isto era Vila Viçosa. A Flor Bela é de Vila Viçosa. São os eruditos, são os cultos portugueses. Depois havia os outros do Alandroal. E os outros, e isto é um livro de poemas editado pela Câmara Municipal do Alandroal, que se chama Os Cantadores das Alegrias, das Mágoas e das Mangações. Que é logo uma coisa, é um título que vocês não estavam preparados. Cantadores, porque as pessoas expressavam-se no canto. E a gente hoje acha que o canto é um património imaterial da humanidade, o canto alentejano, e já é. E portanto a gente acha sempre que o canto é um conjunto de 50 homens ou mulheres vestidos de velhos a cantarem cá aos velhos. Acho que deve ser que os jovens. O canto é muito mais do que isso. E o canto no Ribagoadiana, no Alentejo mais acima, tem uma componente individual. E a forma de expressar estados de alma passa muito por cantar sozinho, cantar ao desafio. Não é necessário cantar em grupo. Pode-se cantar em grupo, mas também se pode cantar sozinho. Só para vocês terem noção,
nos bailes daqueles montes isolados, das aldeias muito pobres, mas também tinham vontade de fazer bailes. E não tinham festas de cerveja porque não havia associação de estudantes. Então, e não havia sequer dinheiro para contratar um instrumentista. Então como é que as pessoas dançavam? Ao som do cante. Havia quem cantasse as saias e todos dançavam as saias. E portanto era a voz do cantador. Que a gente acha que isso é dos corridinhos do Algarve, tem um mandador. Não, isso também existe. São estes os cantadores. E o que é que eles cantam? Obviamente cantam as alegrias, que são menos. Cantam muitas mágoas, que são muitas. E sabem o que são as palavras mangações? É gozação, é divertimento, é brincar, é brincadeira, é uma mangação. E, portanto, então a Câmara Municipal de Alhandroal fez este livro maravilhoso sobre cantadores populares. Cada uma página quase é um seu, onde eu também escrevi um bocadinho meu, porque eu ofereci este livro aos meus pais quando eles eram vivos. Depois, agora que eles morreram, recuperei. E eram os cantadores das alegrias, das mágoas e das mangações, como o oposto, como a outro lado do canto sério, do grande poema, do uso primoroso da palavra. O que não quer dizer que aqui não houvesse também muito rigor. Pronto, isto é o meu segundo, que na verdade já é o terceiro livro, mas depois há uma quarta componente que eu queria falar-vos, e que eu represento só por este livro, que eu peço ao Simão e à Cláudia que seja o terceiro, que é Quis o Destino, que eu, entre 1995 e 2006, portanto durante 12 anos, fosse diretor de um dos centros de investigação do Instituto de Investigação Científica Tropical, do ICT, dos armazenados, cujo resto está hoje no Instituto. Portanto, as aulas de armazenados que vocês têm comigo, às vezes, é com os restos desse centro de investigação. E isso deu-me uma abordagem do mundo tropical que eu não tinha, porque, de facto, eu tinha vindo do Alentejo, demorei tempo a atravessar o Tejo, fiquei aqui citadino, e daqui fui, enfim, conhecendo o resto do país. Já não fiz a guerra colonial, que era um espectro que a minha geração tinha, que vocês não fazem ideia do que era. Nós crescermos a pensar... para o ano vais tu. Era complicado para as famílias, mas também para os jovens. Mas por outro lado havia um enorme fascínio da África. Vocês não fazem ideia do fascínio que era a África desse tempo, para além da guerra, que era a possibilidade de ver outros mundos, de crescer outros mundos, de ganhar outra vida. E isto era fascinante, porque era juntar o desejo de aventura com o desejo de ter uma vida melhor e de correr mundo. Lá está a criança que quer correr o mundo. E eu vinha encontrar essa componente tropical, já não no tempo colonial, já não na Segunda República, mas agora na nossa Terceira República, ligado ao ICT. E, portanto, dirigindo esse centro, tive a oportunidade de ter projetos de investigação e de visitar primeiro Cabo Verde, e, portanto, apaixonei-me logo por Cabo Verde. Depois Guiné, São Tomé e Príncipe, Brasil, Timor, Moçambique, Angola. Portanto, corri o mundo tropical enquanto professor, enquanto cientista, enquanto investigador, mas sempre com esta preocupação. Da mesma forma que eu amei profundamente e estudei o meu Alentejo, eu não ia a um território sem o estudar profundamente. E muitas vezes chegava lá e apaixonava-me por ele. Isso aconteceu-me em vários, mas aconteceu-me em Cabo Verde. Portanto, como exemplo desta minha ligação, digamos, tropical, e desta minha vivência tropical, mas também desta minha paixão, porque Cabo Verde tem uma Portugalidade gigantesca. Quer dizer, a gente chega lá e diz, mas eu estou em Portugal. Não é bem no mesmo tempo, mas é no outro tempo, mas é um tempo português. Sem nenhuma conotação de nenhum tipo de colonialismo. Quer dizer, aquilo é Portugal, ponto. Podemos todos discutir os navios negreiros, podemos fazer isso tudo. Mas ali há Portugalidade. Obviamente com outra cor de pele, mas isso não tem importância nenhuma. E um dos livros mais fascinantes... Depois também estudei, digamos, a poesia. Lá está a mesma abordagem, sempre. A literatura, os usos e costumes, os povos, as agriculturas. E um dos livros que mais me marcaram, ligado a Cabo Verde, e Cabo Verde marcou-me imenso, eu fiquei apaixonado por Cabo Verde. Neste momento estou quase apaixonado pela Guiné, porque estou a trabalhar na Guiné. E um dos livros e Cabo Verde, porquê? Porque Cabo Verde, na Segunda República, ali no tempo da guerra, depois da guerra, assumiu-se como um polo de cultura portuguesa dissonante, isto é, fora destes circuitos continentais da cultura,
Cabo Verde tinha uma cultura própria. De resto, Cabo Verde era a colónia que fornecia funcionários administrativos para as outras colónias, porque de facto havia um nível cultural e um nível de ensino e de conhecimento científico e administrativo em Cabo Verde muito grande. Por causa de uma coisa, e essa coisa chama-se a escola seminário de São Nicolau. É porque o governo, já na Primeira República e depois na Segunda República, muitos oposicionistas dos regimes em vigor eram mandados, eram exilados para as colónias. E foram exilados imensos quadros de elevadíssimo conhecimento científico e cultural, gente com formação superior, muitos advogados, muitos escritores, muitos poetas, para Cabo Verde. E em torno de um seminário que lá havia, e Cabo Verde foi o primeiro seminário para a África, é o primeiro bispado para a África, reconhecido pelo Vaticano, organizaram um liceu seminário em Cabo Verde que marcou a cultura cabo-verdiana. Muitas das pessoas que estudaram, por exemplo, o nosso professor António Gabriel Santónio, que vocês já não conheceram, mas foi aqui professor de matemática, cabo-verdiano, português, cabo-verdiano, era de São Nicolau e era da origem desse liceu seminário de São Nicolau. E depois, essa gente culta deslocou-se sobretudo para o liceu do Mindelo, na ilha de São Vicente. E é por isso que São Vicente, Germano de Almeida, toda essa gente, toda essa literatura cabo-verdiana que a gente hoje tem, vem do Mindelo e vem desta escola. Mas antes disso, e há livros maravilhosos, porque nos anos 40, há em torno de uma revista de poesia e de literatura cabo-verdiana para discutir o que é ser cabo-verdiano, a cabo-verdianidade. A revista chamava-se Claridade. Portanto, todos estes intelectuais eram esclaridosos. E os esclaridosos é um movimento cultural importantíssimo em Cabo Verde, que tiveram impacto aqui através dos estudantes das colónias. E aqui nos nossos anos 50, os esclaridosos tiveram aqui. Bom, mas antes disso tudo, há um escritor cabo-verdiano maravilhoso que retrata o que era a vida em Cabo Verde, que é Baltasar Lopes, e escreve um livro lindíssimo, que é o Chiquinho, que é o tal menino que queria correr mundo e queria viajar. Também existe em Cabo Verde, não é só no Alentejo interior. E este é um livro que eu já li várias vezes, porque este é um livro muito bonito, sobre uma família da diáspora. O pai estava nos Estados Unidos a mandar dinheiro para a mãe e o menino crescia sonhando em São Nicolau, e é um livro lindíssimo, Chiquinho, de Baltasar Lopes. Portanto, este livro representa digamos, um terceiro capítulo da minha vida, que é a minha ligação à África e aos trópicos e à agronomia. Vai sempre ao início, é o menino que Mas vai sempre ao início. Vai sempre ao início. Portanto, se calhar um dia acabará um livro a começar, era uma vez. Pois, sim. É provável. Espera. Juro que já não tenho mais livros. Não, eu acho que é um pouco mais que três, sim. Pronto, mas representam três livros. livros. Mas complementam-se e não tem problema. Está desculpado. Pronto, professor, agora se calhar um bocadinho mais em tom de conclusão. Queríamos saber se... Já abusei, não é? Já falei demais. Tá. Nem vos deixei falar. Já deu a conhecer... Já dei a volta ao mundo e a mim próprio. Exato, sim. Isso é que é o importante, é por isso que nós cá estamos. E nós queríamos agora saber se tem alguma mensagem que gostasse de deixar aos nossos, que são seus alunos, para os que vão entrar agora, para os que já cá estão, já estão na casa, para os nossos ouvintes, maioritariamente, sim, que eu acho que são muitos deles. Pois, não, eu acho... O que é que eu acho? Acho o seguinte, eu acho que, pela minha experiência, por aquilo que já vos disse, o ISA é um sítio maravilhoso para crescer. É um sítio maravilhoso para crescer. Por isso eu, às vezes, na recepção aos estudantes, calores, na sala de atos, uma das coisas que eu gosto de dizer, às vezes meus colegas ficam incomodados, é dizer: estudem, trabalhem e namorem na tapada. Quer dizer, como se este fosse um mau conselho. Quer dizer, não é um mau conselho. Porque é um sítio maravilhoso para crescer em todas as componentes da vida, incluindo nos afetos. E portanto, o conselho é: aproveitem o ISA. Honrem o ISA no sentido de engrandeçam-no. Quer dizer, porque o ISA é a instituição de nós todos, de múltiplas gerações. E cada geração que por aqui passou deixou algo de si aqui. Um pouco como aquela história do Saint-Exupéry. Nós passamos sempre deixamos coisas nossas, sempre levamos coisas dos outros. E, portanto, cada geração deverá esforçar-se por viver o ISA, absorver o ISA, mas honrar o ISA no sentido de tapado o campus, o conceito de campus, e deixar algo de si, mas ao mesmo tempo aproveitar ao máximo o tempo que aqui está, fazendo coisas. É por isso que a associação é tão importante, porque a associação
é o motor, é o estímulo, é a enzima agregadora. Se vocês estivessem agora numa aula do Ricardo, não é o cofator que está ali. É a associação, são os seus núcleos, porque senão o estudante fica aqui perdido e terá que encontrar. É mais fácil integrar-se. E portanto, a mensagem é esta. Aproveitem ao máximo o tempo que aqui estão, em todas as suas múltiplas facetas, e cresçam. E sejam felizes. Okay. Porque eu tenho essa vivência. Estão a perceber? Claro, exato. Fala mesmo porque isso foi o que aconteceu comigo. Claro. Isso aconteceu comigo. Só não acontece com todos se não quiserem. Quer dizer, porque comigo era pouco provável que viesse a acontecer. E aconteceu. E, portanto... Começámos de forma emotiva e acabamos de forma emotiva. Não, é verdade. Mas o ISA é sempre emoções. O ISA é um poço de emoções. É verdade, sim, sim. Saber aproveitar. Mas é o seu posto de emoções onde se trabalha a sério, onde se estuda a sério. Mas é muito mais do que isso. No dia em que o ISA seja só isso, é igual às outras escolas todas. E o ISA não é igual às outras escolas. Ora aí está. Ok, professor. Foi um prazer. Cláudia, Simão, muito obrigado. Foi um prazer ouvi-lo. E olha, até amanhã nas aulas. Até amanhã, até à próxima. Até à próxima. Até à próxima. Obrigado, Simão. Obrigado, Cláudio. Obrigado.